Olá a todos, que maravilha estar de novo com você aqui no programa Pela Bíblia. Como vão todos? Que a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre todos, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, nosso querido professor, pastor Edson Reis, como é que você vai, professor? Olá, Mauro. Tudo bem? Graça e paz para você e para todos os internautas. E eu já estou aqui ansioso para saber qual é a pergunta de hoje. Vamos agora à pergunta do irmão Antônio Carlos de Brasília. O que devemos aguardar depois da morte? Bom, eu quero mandar um grande abraço para todas as pessoas aí em Brasília, Distrito Federal. Eu já estive aí, um povo muito receptivo. Um grande abraço então aí para o nosso irmão Antônio, que faz essa pergunta. O que é que vem depois da morte? Bom, vamos caminhar então pela Bíblia e entender. Alguns conceitos são formados, Várias religiões formam os seus conceitos pós-morte, e isso é muito antigo, Isso vem desde o tempo das velhas culturas, lá da Babilônia, Egito, assim. Bom, mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Bem, note que a Bíblia ela já dá o caminho. O homem vai morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Bem, nesse caminho, o que é que acontece? Essa é a grande dúvida de muitas pessoas. Bom, a Bíblia nos diz lá no livro de Eclesiastes que o corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu. De modo que nós temos a garantia de que quando morremos, comparecemos sim perante o próprio Senhor Jesus. E o cristão, ele neste momento, ele é separado daqueles que não conheceram Cristo e aguardará a ressurreição. Esse é o ponto. Aguardará a ressurreição. E aqueles que não conheceram a Cristo? Aqueles que não conheceram a Cristo também comparecem, são separados, vamos dizer assim, julgados, para também aguardar a ressurreição. De modo que, quando o homem morre, imediatamente ele comparece no seu espírito até a pessoa de Deus, é previamente julgado como merecedor da vida em Cristo, ou como reprovado para um juízo final. Isso é muito claro nas passagens bíblicas, quando nós consideramos, indicando a ressurreição. Por exemplo, Jesus Cristo disse aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, ele diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição de vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. Então veja que existe as duas ressurreições. Então o que aguarda o homem depois da morte é esse prévio juízo de separação, depois ele aguardará a ressurreição, quer para a vida, quer para a condenação. O texto que ainda nos reforça esse pensamento está no livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, veja que o que aguarda o cristão, o que aguarda todo ser humano na face da terra é a ressurreição. Talvez alguns, pela crendice popular,
Digam, olha, então quer dizer que a pessoa morreu, ela já está no céu ou ela já está no inferno? Bom, essas são expressões que nós normalmente usamos de modo popular, indicando o céu como um lugar de uma ressurreição melhor, indicando o inferno como um lugar de uma ressurreição pior. É dessa maneira que nós devemos entender. Ninguém está sendo atormentado, não é? Por quê, pastor? Ninguém está sendo atormentado porque ninguém foi julgado, não é? Finalmente, como a Bíblia diz, que haverá uma ressurreição no último dia, e nessa ressurreição as pessoas receberão corpos preparados para o julgamento. Aí sim, aí a Bíblia diz que aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A morte e o Hades também serão lançados no lago de fogo. Essa ideia também ela é muito clara na história ou na parábola do rico e do Lázaro, como você queira chamar. Veja que naquela ocasião, o pai Abraão está no Hades, junto com o mendigo. E o rico também está no Hades, o que significa a condição dos mortos. Só que eles estão em compartimentos completamente separados. O pai Abraão e o rico estão num compartimento melhor, no Hades, que é este que eu citei no começo, onde a pessoa comparece perante Deus, ela é julgada, merecedora por Cristo, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Então ela vai para essa parte, né, vamos dizer assim, figurativamente, para essa condição do Hades. E aqueles que não, eles vão para uma outra condição, aguardar a ressurreição. Essa é a visão bíblica. Alguns cristãos, um pouco mais tradicionais, outros mais liberais, podem demonstrar outra visão, mas nós preferimos ficar aqui apenas pela Bíblia. Deus abençoe todos vocês. Mauro, um grande abraço. Até o nosso próximo programa. Muito bom, querido professor Edson Reis, que maravilha, que bênção, que bênção. Participe, compartilhe com pessoas amadas, com todo mundo, no seu Facebook também, envie compartilhando com as pessoas que você gosta, para os celulares, para todo mundo. Vamos fazer com que o Evangelho de Jesus alcance muito mais pessoas. Tá certo, gente? Para mim foi um enorme prazer estar novamente com você. Eu sou o Mauro Maia e eu gostaria de estar com você novamente no próximo programa. Um abraço a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Um abraço, gente!